Santa Catarina pode ser exemplo para o Brasil. É nessa hora de grandes crises que quem fizer a coisa certa prepara melhor o seu futuro. Esta é a ação dos líderes, dos governantes políticos, dos líderes empresariais, saber administrar um momento de crise. Por isso que eu digo que Santa Catarina pode dar exemplo para o Brasil, porque Santa Catarina é o estado mais preparado para lidar com grandes crises. A Defesa Civil do Estado tem protocolos prontos para lidar, inclusive, com esse tipo de pandemia. Infelizmente, as etapas desse protocolo não foram utilizadas desde o início. A etapa 1, que seria o bloqueio das nossas fronteiras com acompanhamento de quem entra, o trabalho feito pelas agentes comunitárias, agentes de saúde, com uma coordenação, segundo o protocolo da Defesa Civil, de casa a casa para notificar, para ir acompanhando os possíveis casos que fossem acontecendo, fazendo o distanciamento social anterior. E o Estado optou por fazer o item 3 do protocolo que está lá na Defesa Civil, que é o isolamento social completo, fechando tudo, saindo todo mundo das ruas. Isso, nesse momento, até justificável, cumpriu a sua missão. Esse isolamento social deu tempo para que o Estado pudesse preparar a sua rede hospitalar, que hoje tem mais de 800 leitos de UTI, e diz o governador que em mais 30 dias tem condições de ter mais 700 leitos. Isso é o suficiente, pelos números que estão demonstrados no mundo inteiro, para dar condições de atendimento ao povo de Santa Catarina que eventualmente se contaminar. O que nós temos que fazer agora? Usar o protocolo que está lá na Defesa Civil e fazer o movimento contrário. Abrir a atividade econômica, deixar com que as pessoas que estejam em vulnerabilidade de saúde, os mais velhos, fiquem em casa, mantenham o distanciamento e o isolamento social. Vamos cuidar dessas pessoas que estão mais doentes, não vamos expô-las, mas temos que trabalhar. Porque se não fizermos isso, algo muito pior vai acontecer. Eu estou aqui no final de tarde, na minha empresa, em Rio do Sul, e com tudo parado. Não adianta o Estado dizer que pode trabalhar 50%. Ninguém vai trabalhar 50%. As indústrias todas estão parando o mês de abril inteiro, porque elas vão parar muito mais do que o tempo que o comércio ficou parado. Porque não tem para quem entregar. O setor de transportes já colapsou. As transportadoras estão cheias de mercadorias e não conseguem entregar. As mercadorias estão voltando. Então, gente, é hora de nós começarmos a fazer os ciclos de isolamento de forma vertical, fazendo o controle das pessoas que não podem ser expostas. Cada caso que aparecer de suspeitos, o Estado tem que disponibilizar os kit teste para que em cada município possa ser feito o devido isolamento e os testes para acompanhar e não permitir que essa proliferação seja em grande escala. Isso dá para ser feito, o Estado pode e sabe fazer, é só procurar o que está lá pronto na Defesa Civil e implementar. Outra coisa importante, o nosso estado é um estado de uma economia muito diversificada. Todo o setor industrial, com exceção do agronegócio, vai ter um impacto terrível, porque todos estão parando e não tem como continuar. Todo o setor, a cadeia de prestadores de serviços e do comércio, principalmente os pequenos, não vão ter cadastro para aderir aos créditos que os bancos dizem que vão dar, que o governo diz que vai disponibilizar. Todos os clientes, não só meus, mas de todos os empresários que eu falo, estão pedindo prorrogação. Ninguém mais vai pagar conta, ninguém mais vai recolher impostos, ninguém mais vai fazer nada. É hora de Santa Catarina, que é diferente de São Paulo, que são poucos municípios que têm casos, 109 casos no dia de hoje,
que tem capacidade de gerir isso porque tem expertise e tem protocolo feito, que tem um povo ordeiro e um povo que vai assimilar isso, que tem empresários conscientes que vão cuidar do higiene e do ambiente de trabalho dos seus colaboradores. É hora de governante tomar posição. É hora de começarmos a enfrentar o coronavírus de frente, com respeito a todas as pessoas, cuidando delas, cuidando para não proliferar, disseminar a infecção. Mas nós temos que fazer a nossa vida andar. Isso é o que eu peço para os nossos governantes, e falo aqui na qualidade de agente político e também de empresário, olhando os dois lados e sabendo que nós estamos indo por um buraco sem fundo. Não nos compare Santa Catarina com São Paulo, Rio de Janeiro, onde terão muito mais casos proporcional do que aqui. Não nos comparem com a região da Lombardia na Itália, que não é toda a Itália, que o resto da Itália tem números idênticos ao do resto do mundo. Não podemos, por causa de uma expectativa de termos talvez em Santa Catarina no máximo 7 mil infectados, para uma população de 7 milhões. Desses 7 mil, talvez 700 com casos graves. E o governador já disse que nós temos 700 leitos para cuidar desses casos graves. Então agora vamos cuidar da fome que vai gerar a doença. E vamos voltar a trabalhar Santa Catarina sem se descuidar dos cuidados para não avançar essa pandemia.